Hoje é domingo, dia 31 de agosto de 2025, e daqui a 2 dias começará então aí o julgamento, muito entre aspas, do presidente Jair Bolsonaro, né? É o último ato dessa farsa de uma perseguição que começou há anos atrás. Não só ao presidente Bolsonaro, como também aos seus apoiadores, como eu vou mostrar aqui neste vídeo para vocês. Antes da gente falar sobre isso, eu peço a você que observe aí, se já está inscrito aqui no canal, se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva aí, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal e também não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like e fazer aí os seus comentários. Eu quero começar o vídeo, pessoal, mostrando para vocês uma imagem que pode retratar muito bem o início da perseguição ao presidente Bolsonaro. Aliás, eles já vêm de muito antes, mas esta imagem aqui, ela pode ser considerada o retrato da perseguição a um cara que nunca cruzou a linha da Constituição, como sugere aqui a então ministra Rosa Weber, entregando para o presidente Bolsonaro uma cópia da Constituição Federal. Acho que isso aqui foi na posse dele, eu acho que foi, ou foi na diplomação, mas se não me engano foi na posse. A ministra Rosa Weber entregando para o presidente Bolsonaro uma cópia da Constituição, e aqui ao lado está o ministro, o perdeu mané, o derrotamos o bolsonarismo, né? Nessa época que, como o Bolsonaro estava assumindo o poder, eu acho que o Barroso estava com alguns pensamentos aqui. Ele devia estar pensando, você vai perder, mané. Ou então, nós vamos derrotar o bolsonarismo. Né? E aí, o resto é a história, né? A gente já sabe tudo o que aconteceu. Então, quando a ministra Rosa Weber entregou ali aquela cópia da Constituição para o presidente Bolsonaro, que sempre jogou dentro das 4 linhas, eu acho que ele até exagerou nessas 4 linhas, né? E enquanto isso, do outro lado, nós tínhamos esses que entregaram a cópia da Constituição ao presidente Bolsonaro, rasgando a Constituição todos os dias. E aí então começou essa perseguição com um projeto único de ver Bolsonaro na cadeia. O projeto deles é ver Bolsonaro na cadeia ou até coisa pior do que isso, né? A gente sabe muito bem qual é a intenção dessa turma. E aí culminou nisso daqui, ó. Eu juro pra vocês que quando eu vi essa notícia, eu pensei que era um meme, eu vi num grupo de WhatsApp. Eu pensei que era um meme e ainda pensei, poxa, o pessoal fica fazendo esse tipo de meme, daí a pouco vão dizer que a direita só faz fake news, porque não dá pra acreditar que isso aqui seja uma notícia. Só que eu fui pesquisar, fui lá na página da Folha de São Paulo e realmente estava lá. Isso aqui é a página da Folha de São Paulo lá no X, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a página da Folha de São Paulo. Polícia Federal teme que Bolsonaro pule muro de vizinho para fugir de condomínio. Gente do céu, isso aqui, quando você vê a notícia, não dá para acreditar que seja real. Mas nós chegamos nesse ponto, é nisso que se transformou o nosso jornalismo. A Polícia Federal, que hoje é uma Gestapo, um braço aí um braço armado aí do Alexandre de Moraes, ela se transformou nisso. Ela está acreditando que Bolsonaro está desesperado para fugir. E por que eles pensam que Bolsonaro está desesperado para fugir? Porque eles sabem que Bolsonaro está sendo injustiçado, sabem que Bolsonaro está sendo julgado por um crime que ele não cometeu, e sabem também que a pena que aguarda o presidente Bolsonaro é uma pena descabida. Estão falando aí em condenar o presidente Bolsonaro a 40 anos de cadeia. Ou seja, é uma pena perpétua, uma prisão perpétua para um cara que já tem 70 anos. E aí, então, você vê a criatividade dos internautas, né? Você vê aqui, fizeram aqui essa montagem aqui, onde o presidente Bolsonaro está saltando ali o muro do vizinho com uma vara, né? O presidente Bolsonaro com esse histórico de atleta dele, né? Que ele sempre diz que tem histórico de atleta. Saltando ali, inclusive, por cima dos policiais para fugir. E certamente vai fugir com a velocidade de um The Flash que ninguém vai conseguir capturá-lo. O cara é muito perigoso. Bolsonaro é um dos bandidos mais perigosos do Brasil. Ou o mais perigoso, porque eu nunca vi a Polícia Federal fazer uma perseguição tão grande a nenhum traficante, a nenhum estuprador, a nenhum bandido, a nenhum corrupto. Aliás, os corruptos estão todos no poder hoje, né? Você se lembra daquelas malas recheada de dinheiro, 51 milhões de reais, lá do Gedel Vieira Lima? Pois é. Ele está preso? Não. Ele está aí junto com o Lula aí, comandando o país. Então é isso que nosso país se transformou. Nosso país hoje
Vocês podem ver com essa operação que está sendo feita aí, né, pela Polícia de São Paulo, e a Polícia Federal agora entrou de gaiato ali para dizer que é o pai da criança, né? Você vê aí que o Brasil se transformou num narco-estado. E a perseguição ao presidente Bolsonaro é uma coisa absurda. Vamos ver o que diz aqui a CNN a respeito disso aqui. Aqui vendo uma movimentação daquelas viaturas descaracterizadas que já estavam acompanhando o ex-presidente, já estavam fazendo essas rondas por aqui. Então hoje 3 carros descaracterizados da Polícia Penal do Distrito Federal fazem esse movimento de monitorar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem aqui então esse monitoramento que começou na terça-feira à noite, vem se estendendo ao longo dos dias, 24 horas por dia. Essa já é uma determinação que já tinha sido feita. Agora ontem a PGR negou, né, foi contra aquele pedido da Polícia Federal do policiamento dentro da casa de Jair Bolsonaro, esse policiamento que tinha sido pedido por conta de possíveis falhas eventuais que acontecem com a tornozeleira eletrônica, também a questão da vigilância que pode atrapalhar os vizinhos aqui do condomínio. Então tudo isso foi colocado ali, ponderado pelo Procurador-Geral da República, mas ele orientou que apesar de não ser a favor de colocar os policiais dentro da casa, que sim seja reforçada a vigilância ao redor do condomínio, até porque o condomínio, conforme os relatórios da Polícia Federal, tem pontos cegos que podem facilitar essa fuga de Jair Bolsonaro. Então, isso foi colocado dessa forma para conseguir garantir a segurança, né, e também o cumprimento das medidas cautelares que foram impostas a Jair Bolsonaro, tanto a tornozeleira eletrônica quanto a prisão domiciliar. E aí, nessa decisão de hoje de Alexandre de Moraes, ele avalia que é necessário a vistoria de carros que venham visitar Jair Bolsonaro, tanto o porta-malas quanto o interior dos carros, também coletar os documentos dessas pessoas que façam as visitas, todos os detalhes a respeito dessas visitas que estão sendo feitas. A gente lembra que diversos aliados de Bolsonaro já vieram visitar ele aqui, tanto o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal, quanto o deputado Zucco, que é um dos líderes do Partido Liberal na Câmara dos Deputados. Essas pessoas que estão aliadas a Bolsonaro e que fazem essas visitas também vão precisar passar por uma vistoria. Seus carros vão precisar passar por essa vistoria. Essa foi a determinação mais recente, então, de Alexandre de Moraes, por conta desse reforço da segurança. E aí também tem a questão de que a Procuradoria-Geral da República ontem pontuou algumas questões que agravam esse risco de fuga que já havia sido identificado, como, por exemplo, o ponto que foi citado pelo próprio Paulo Gonet, de que foi encontrado um ofício para um pedido de asilo na Argentina. Junto com Bolsonaro foi encontrado, apesar de não ter sido enviado de fato, o fato da existência desse ofício já preocupa os policiais com esse risco de fuga. Então, por conta desse fator e também da questão da própria tornozeleira eletrônica não ser eficiente sempre e ter a questão também desse monitoramento poder falhar, com a tecnologia podendo falhar, aí sim é que é pontuado então a necessidade de reforço aqui nos arredores. Débora. Vai que o Bolsonaro, a tornozeleira dele falha ali, né? Sei lá, pare de mandar a localização dele. Vai que ele entre no porta-mala de um carro, né? E ele foge aí dentro desse porta-mala desse carro. Então tem que fiscalizar todos os carros que saírem do condomínio ali para ver se Bolsonaro não está dentro de um porta-mala, né? Isso aí, nós tínhamos ali então a polícia lá do lado de fora do condomínio. Mas aí vai dar muito trabalho, né? Ficar fiscalizando todos os carros que saem do condomínio, olhando o porta-mala de todo mundo, olhando debaixo do carro, ver se Bolsonaro não está amarrado debaixo do carro, olhar o estepe, ver se Bolsonaro não está dentro do estepe do carro, né? Porque vai que ele entra dentro do estepe também, né? Então Bolsonaro está desesperado para fugir. Ele sempre esteve muito desesperado para fugir. Tem que fiscalizar todos os carros. Mas isso aí, então, a polícia estava lá do lado de fora, mas aí o Alexandre de Moraes achou que não estava legal, não. Nós não vamos colocar a polícia dentro da casa dele, como pediu a Gestapo do Alexandre de Moraes, mas vamos colocar ela ali do lado de fora da casa, ali dentro do terreno, ali em volta da casa. Em volta da casa para que Bolsonaro não pule o muro do vizinho. Moraes autoriza a polícia a ficar dentro do terreno da casa de Bolsonaro. Eu estava olhando uma matéria da Globo News, onde eles levaram um especialista, um professor. E aí perguntaram para este professor se isso daí poderia ferir ali a privacidade, né, o direito de privacidade da família do Bolsonaro, da mulher, né, da Michelle ou da filha do Bolsonaro também, que moram ali na mesma casa. E o professor falou, não, isso aí não tem nada a ver, não fere a privacidade deles, não. Eu perguntaria para este professor
se colocasse alguém bisbilhotando, espionando a casa dele ali pela janela? Será que ele iria gostar? Ele ia dizer que isso aí feria a privacidade dele? Será que ele ia correr para dar queixa lá na polícia porque tinha alguém observando do lado de fora? Se não fere a privacidade, ele não deveria fazer isso. Mas eu tenho certeza que ele ia dizer que não, porque ele não é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não é gente, né? Estão desumanizando o Bolsonaro e contra ele vale tudo. Vale tudo. E a perseguição, então, ela continua. Vocês se lembram agora desta operação que teve lá contra o PCC? Já colocaram a culpa no Nicolas de ter ajudado o PCC quando o Nicolas gravou aquele vídeo lá dizendo que as pessoas que estavam sendo monitoradas, as pessoas que usam o Pix, estavam sendo monitoradas, ia ser para taxar essas pessoas. E é lógico que seria isso mesmo. Tanto é que na época o governo recuou e não implantou aquela medida lá de monitoramento do Pix. E aí agora o Lula está dizendo então que o Nicolas Ferreira ajudou o PCC. Olha o que diz aqui o descondenado. Aliás, por falar em mentira, você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E nós agora vamos colocar Sintex, sabe, com apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. E outro, nós fizemos a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Para pegar, como diz o Haddad, no andar de cima. Porque, por enquanto, só ia no andar de baixo. Agora, eu quero saber quem é que efetivamente faz parte do crime organizado. Quem fizer, vai aparecer. E o senhor acha que isso pega político da direita? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre faz uma relação entre o governo do senhor e o crime organizado. Isso é uma resposta? Eu acho que nós vamos ver quem é que está no crime organizado. Também eu não sou de fazer ufanismo, não sou de ficar me avando, nós vamos fazer, não. Quem vai fazer é a Polícia Federal, organizada pelo Ministério da Justiça. Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público de São Paulo nessa operação. E tem que ser assim para a gente poder fazer valer a força da polícia e a força da justiça. E é isso que o povo espera de nós. Então é o seguinte, a gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país. Então, o Lula agora descobriu que tem gente grande que está ligada ao crime organizado. E ele parece que ele quer que todo mundo que esteja ligado ao crime organizado vá para a cadeia. Será que ele vai se entregar, como diz o Augusto Nunes, será que ele vai procurar a cadeia mais próxima ali para se entregar, né? Porque o Lula sempre foi um dos maiores criminosos aqui do Brasil. E nós não podemos esquecer disso daqui, né? Desta fala aqui deste líder do PCC. Vamos ver aqui. Os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar o votação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT com nós tinha diálogo cabuloso, mano. Né? Nós não podemos nunca esquecer desse diálogo cabuloso do PT com o PCC. Só que isso aqui foi proibido de falar durante a campanha eleitoral, né? O Moraes proibiu que as pessoas falassem que o Lula tinha diálogos cabulosos com o PCC. Fomos proibidos, inclusive, de dizer que o Lula tinha proximidades ou amizades aí com o Maduro, com o Daniel Ortega, lá da Nicarágua. Né? Nós somos proibidos de falar tudo isso daí. Então, tivemos aí uma eleição manipulada em 2022, onde tudo era proibido de falar, tudo que era contra o Lula nós não podíamos falar. Enquanto, do outro lado, ele chamava Bolsonaro de genocida e de tudo que era coisa. E aí, o Nicolas, ele rebateu, porque o Lula acusou o Nicolas, né? Ele não quis falar o nome do deputado que gravou o vídeo, mas todo mundo sabe que é o Nicolas. Que o Nicolas ajudou o PCC. E o Nicolas rebate Lula após a acusação sobre crime organizado. Após declarações de Lula, Nicolas Ferreira reuniu publicações que sugerem relação entre o governo e facções criminosas. E eu vou mostrar para você algumas das publicações que o Nicolas postou lá no X, que mostram claramente a relação aí que tem o pessoal da extrema esquerda com o PCC. Uma delas é essa daqui, ó. Tá lá no antagonista. PT tenta suspender decreto contra PCC e Comando Vermelho. Vamos ver o que mais que tem aqui.
PCC, bilhetes interceptados mostram indicações de voto em São Paulo. Comunicados da cúpula do PCC para membros de familiares foram encontrados em 5 presídios paulistas. E aí fala aqui, 4 comunicados com indicações de voto na chapa formada por Guilherme Boulos, do PSOL, e Marta Suplicy na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Então, quem que o PCC tem diálogos cabulosos? É com o bolsonarismo ou é com o lulismo? Mensagem do PCC orienta votos em deputada federal do PT. PT usou o PCC para lavar dinheiro com empresas no Ceará, afirma o Palocci em delação. Entenda caso do contador de Lulinha, que ganhou 250 vezes na loteria e trabalhou para o PCC. Contador ligado a Lula é suspeito de lavar 16 milhões em loteria com o PCC. Em delação, Marcos Valério cita suposta ligação do PT com o PCC. Dama do tráfico teve passagens e 3 diárias custeadas por ministério. Veja o valor total pago em verba federal. E aí a dama do tráfico foi lá, tirou foto com Boulos, tirou foto com toda a esquerdalha, né? A dama do tráfico. Mas é com o bolsonarismo que as organizações criminosas têm diálogos cabulosos, né? O Lula diz que vai investigar e é a direita, não é a extrema esquerda, não, que vive colado com essa turma. Governo Lula defende que PCC e Comando Vermelho não são terroristas, ou seja, os Estados Unidos mandaram aqui representantes para conversar com o governo brasileiro para incluir o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e o Lula não quis, né? Flávio Dino visita o Complexo da Maré sem aval do tráfico. Sem aval do tráfico seria impossível, diziam os policiais. Então, vocês se lembram que o Flávio Dino foi lá sem segurança nenhuma? Aí nós temos aqui, aquele áudio que eu mostrei para vocês. Aí temos aqui, visita de Lula à favela do Moinho foi articulada com ONG ligada ao PCC. E aí, são essas aí as notícias que o Nicolas colocou lá no canal dele, lá no X, para mostrar as ligações, né, os diálogos cabulosos que o PT tem aí com o pessoal do crime organizado. É uma coisa impressionante o que essa turma tem de cara de pau, né? E aí agora querem dizer que é a direita, o Nicolas Ferreira, que está ajudando o PCC. O Nicolas Ferreira gravou o vídeo agora em janeiro. As investigações lá da Polícia de São Paulo, que culminaram aí com essa operação, que deflagrada essa operação, essas investigações são de 2020 a 2024. O Nicolas gravou o vídeo agora em janeiro de 2025 e eles querem dizer, então, que isso daí ajudou o PCC. O PCC sempre fez lavagem de dinheiro, um dos crimes deles é a lavagem de dinheiro, lavar o dinheiro do tráfico, com empresas, né, usando empresas, principalmente empresas de combustíveis. E aí agora vem o pessoal da extrema esquerda, inclusive o Lula, dizer que o Nicolas estava ajudando então o PCC. Teve um deputado, o Raymond, um deputado do PT, que pediu inclusive a prisão do Nicolas Ferreira, porque ele está ajudando o PCC. É muita cara de pau dessa turma, é muita cara de pau. E aí a perseguição continua, né? Tem a Carla Zambelli, que teve que sair fugida daqui para não ser presa, agora está na Itália e foi presa na Itália. Ela tem cidadania italiana. Ela está presa lá na Itália, já recorreu, já teve umas 3 audiências e ela continua presa. E aí nós temos a notícia aqui no Metrópolis. O governo paga, o governo Lula, né? Paga 200 mil reais a escritório italiano para extraditar a Zambelli. Então o governo está pegando o nosso dinheiro para perseguir os seus opositores políticos. Qual que é o interesse do governo de pegar e pagar um escritório lá na Itália para perseguir um opositor político? Isso aqui não dá nada. Não dá nada para o governo. Isso aqui entra como se fosse uma coisa legal. O valor do contrato firmado pela Advocacia Geral da União com o escritório... Esse é o AGU, o Bessias. Com o escritório na Itália se refere à fase cautelar da ação contra a Zambelli. Vocês imaginam se o governo Bolsonaro tivesse gastando dinheiro para perseguir um opositor, o que a imprensa e o que a extrema-esquerda não estaria fazendo? A Karine Michelin, ela faz um relatório mais minucioso dessa situação lá da Carla Zambelli, com esse pagamento aí do governo brasileiro a um escritório para extraditar a Zambelli. Lula da Silva autorizou o pagamento de 200 mil reais ao escritório Gentiloni Silveri, em Roma, para atuar na fase inicial do processo judicial que envolve a deputada federal Carla Zambelli, presa na Itália desde julho. O contrato
firmado pela Advocacia Geral da União, tem como objetivo sustentar com dinheiro público, diante da justiça italiana, a legalidade da prisão e a posterior extradição da parlamentar. O escritório contratado Michele Gentiloni Silveri, pertencente a parente direto de Paolo Gentiloni Silveri, ex-primeiro-ministro da Itália, ex-comissário europeu e amigo de Lula. A conexão familiar levanta suspeitas de que o processo contra Zambelli possa ter ultrapassado a esfera jurídica, transformando-se em um jogo de pressões políticas e diplomáticas. Outro ponto que expõe a natureza política do caso é a atuação da Embaixada do Brasil em Roma, chefiada por Renato Mosca de Souza. Diplomata de carreira, Mosca foi chefe do cerimonial da ex-presidente Dilma Rousseff antes de assumir o posto na Itália em 2023, já durante o governo Lula. Sua trajetória o coloca no núcleo político do PT, reforçando a percepção de que a missão diplomática brasileira em Roma não atua apenas como mediadora institucional, mas como braço ativo de um projeto político e ideológico. Então, o embaixador lá é um petista. A movimentação do governo brasileiro evidencia uma clara pressão política e ideológica. Um Estado mobilizado com dinheiro público, a gente tem que frisar isso, tá? Com dinheiro público para perseguir uma adversária política no exterior utilizando canais diplomáticos e jurídicos alinhados a figuras próximas de Lula. Até que ponto a extradição de Zambelli se baseia em fundamentos legais e até que ponto ela resulta de um alinhamento político entre Lula e setores da elite política italiana? O processo em Roma ainda está em andamento, mas a manutenção da prisão de Carla Zambelli pelo Tribunal de Apelação italiano, sob o argumento de risco máximo de fuga, foi considerada uma vitória diplomática do governo Lula. A vitória, no entanto, vem acompanhada da sombra de suspeitas de lobby, favorecimento e instrumentalização de instituições públicas para fins políticos. Nós temos que lembrar que o Alexandre de Moraes também pediu a extradição do Eduardo Talhaferro, que também tem cidadania italiana e está na Itália. O ex-assessor do Alexandre de Moraes, que denunciou agora todas as arbitrariedades e todos os abusos de autoridades que o Alexandre de Moraes fazia. Fazia e faz até hoje, né? Mas ele tem gravações das conversas todas ali e ele está mostrando e a imprensa brasileira está fazendo de cega. A única, acho que um dos poucos canais de notícias que está mostrando isso daí é a Revista Oeste, que está publicando esta vaza-toga, essas mensagens que foram vazadas pelo Eduardo Talhaferro, que mostra ali até uma comemoração dos assessores do Alexandre de Moraes quando teve a eleição do Lula da Silva. E aí, então, a perseguição, e ela não para, a perseguição ela continua. Nós temos aqui, aqui na página do Senado Federal, em discurso, Eduardo Girão, senador Girão, diz que Lula gastou 5,5 milhões de reais para caçar brasileiros na Argentina. O Lula também contratou um escritório de advocacia na Argentina por $1 milhão com dinheiro público para perseguir as pessoas que estão asiladas lá na Argentina. Então, a perseguição usando o nosso dinheiro, ela não para. E imagina se fosse Bolsonaro, se tivesse durante o governo dele as pessoas fugido do regime, né? Porque isso aqui é um regime. Se tivessem fugido do governo Bolsonaro por perseguição política e o Bolsonaro tivesse pagando, contratando com dinheiro público advogados para perseguir essas pessoas, você imagina o que não teria acontecido. Só que o ditador Jair Bolsonaro nunca perseguiu ninguém, né? Nunca ninguém precisou fugir do Brasil por perseguição do Bolsonaro, apesar de tudo que eles faziam contra ele. Chamar de genocida era o mínimo que eles faziam. Aí nós temos aqui, Lula entra de cabeça na ofensiva para caçar Eduardo Bolsonaro. Agora o Lula está conversando com o Hugo Mota, conversando com os líderes ali da Câmara, porque tem que caçar o Eduardo Bolsonaro. Não tem independência de poderes mais? Não tem, né? Não existe mais independência de poderes. Tinha quando era o Bolsonaro, né? Agora não tem mais independência de poderes, porque o Lula está forçando a Câmara dos Deputados a caçar o Eduardo Bolsonaro. O presidente Lula passou a articular pessoalmente junto à cúpula da Câmara para caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro, porque o Bolsonaro está asilado lá nos Estados Unidos e está tentando manter o seu mandato participando remotamente das sessões. Mas o Lula acha que isso é um absurdo e tem que caçar o mandato do Eduardo Bolsonaro.
Enquanto isso, o pessoal da extrema esquerda pode falar, está liberado para falar o que quiser, para fazer o que quiser. Nós temos aqui a Érica Hilton, né, que chama Eduardo Bolsonaro de verme. Eduardo Bolsonaro é um verme, e ela diz: nunca abraçará o pai. Olha só o tamanho da maldade dessa gente. Essa gente que não faz discurso de ódio, que defende o amor, a paz, né, a tolerância, a empatia, como eles gostam de dizer. Deputada Érica Hilton já reagiu a pedido de Eduardo Bolsonaro para exercer o mandato a partir dos Estados Unidos, onde trabalha contra o Brasil. Ele está trabalhando contra o Brasil, ele não está trabalhando lá para buscar justiça, não, porque aqui no Brasil não tem mais justiça. E a Érica Hilton, nós temos que lembrar que é essa mesma pessoa aqui, ó. Érica Hilton paga seus 2 maquiadores com verba da Câmara dos Deputados. E vocês lembram que o salário era um bom salário dos 2 maquiadores dela que estavam recebendo como assessores. O repórter André Chalders apurou que a deputada incluiu os maquiadores Ronaldo Haas e Indy Montiel na folha de pagamento do gabinete como assessores parlamentares. Então aqui está o crime e está o nome das pessoas envolvidas no crime, né? Quando é a direita, é aquela coisa vaga. Ai, Bolsonaro não cumpriu a Constituição, Bolsonaro é ditador, Bolsonaro é... Mas nunca falam um caso concreto que tenha levado a essa conclusão. Quando é a esquerda, geralmente a imprensa mostra ali o que aconteceu realmente, né? Mostra o caso concreto. E na época do Mensalão, Petrolão, os casos de corrupção do PT mostravam inclusive os valores que tinham sido surrupiados. E para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, trazer essa notícia do Estadão, ó. Lula atuou em operação para banco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanço de Milei. Essa notícia aqui, ela é na época da eleição lá na Argentina, ela é de 3 de outubro de 2023. O Lula, que fala tanto em soberania nacional, ele não respeita a soberania dos outros países. Ele emprestou, né? Pro comunista lá, o Fernandes, na época, que era o candidato do kirchnerismo lá na Argentina, ele mandou $1 bilhão. Isso aqui dá 5,5 bilhões de reais. Para que o argentino lá comprasse votos lá para ele ser eleito, para não ser eleito o Milei. Mas o Lula vive falando em soberania. Ele mandou também um avião da FAB buscar uma condenada pela justiça peruana e trazer aqui para o Brasil e dar asilo político para ela. Isso tudo pago com o nosso dinheiro. Mas ele respeita a soberania. Aí agora, Bolsonaro pode fugir. Olha que o Trump manda um avião aí para levar o Bolsonaro. Então eles estão medindo o Bolsonaro com a própria régua. Eles acham que o Bolsonaro pode fazer igual o Lula fez com a ex-primeira-dama lá do Peru, a corrupta, que ele trouxe para cá para o Brasil, e acha que Bolsonaro pode também embarcar num avião americano a qualquer hora e fugir do Brasil. Assim como ele trouxe a corrupta, vai que o Trump manda buscar o Bolsonaro e levar para os Estados Unidos, né? Só que a direita não costuma fazer esse tipo de coisa. A direita não costuma agir na ilegalidade, como faz o pessoal da extrema esquerda. E essa perseguição que eles fazem é uma perseguição que a direita nunca fez. Bolsonaro, nos 4 anos que esteve no poder aqui, nunca ninguém, eu repito, nunca ninguém precisou fugir aqui do país por perseguição política. E hoje nós temos aí pessoas, parlamentares presos, parlamentares asilados, e eles dizem que isso aqui é uma democracia. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês que observem novamente se estão inscritos no canal. Se não tiver, se inscrevam, deixem seu like, façam os seus comentários e que vocês tenham um bom domingo. Fiquem todos com Deus. Tchau.